Olá, seja muito bem-vindo à nossa última aula da disciplina de microeconomia. Hoje nós estaremos fechando a nossa disciplina com o tema Estruturas de Mercado e Competitividade. Então vamos conhecer como se caracteriza uma estrutura de mercado e como que essa caracterização ela possibilita ao investidor direcionar melhor o seu limite de atuação e, além disso, também minimizar as chances de perdas nesse mercado, já que nós vamos conhecer o que é um monopólio, o que é um oligopólio, uma concorrência monopolística e a chamada concorrência perfeita. Nós estamos na quarta unidade da nossa disciplina, então a ideia é compreender e diferenciar as estruturas de mercado. Nós vamos finalizar aqui a nossa disciplina, que na verdade ela é uma construção. Então, na construção da nossa disciplina, primeiro nós começamos lá com os princípios econômicos, a evolução do pensamento econômico. Na segunda aula, nós trabalhamos com a oferta, demanda, equilíbrio de mercado. Na aula passada, nós trabalhamos as estruturas de custos num processo de produção, né? Quais são os custos? Custos fixos, variáveis, custo médio, custo marginal. E hoje nós vamos analisar, porque quando nós analisamos os sistemas, por exemplo, o sistema capitalista como um todo, nós vamos analisar que existem muitas empresas e essas empresas elas são constituídas dentro de uma estrutura, que é o título da nossa aula de hoje. Então, nós conseguimos compreender que dentro dessas estruturas, as decisões tomadas elas são diferentes para cada tipo de estrutura de mercado. E isso já nos leva a pensar que quando nós falamos em um processo de tomada de decisão, nós saímos daquele ambiente interno da empresa e passamos a pensar de forma macro, né? Então, é pensar como que uma empresa utiliza todos esses dados que nós vamos tratar na aula de hoje para tomar uma decisão. Nesta aula, o que nós vamos estar estudando aqui, tá? Nós vamos estudar aqui a concorrência perfeita, então são essas as estruturas de mercado que vão permear as nossas SPs, que são as situações problemas, e todo o nosso conceito, toda a nossa conceituação. Então, nós vamos trabalhar com a concorrência perfeita, com o chamado monopólio e o monopsônio, o oligopólio e o oligopsônio, a concorrência monopolística, e vamos terminar com uma parte muito estratégica da microeconomia, que é a teoria dos jogos. Então, quando você olha esse contexto aqui, com todas essas estruturas, nós vamos pensar que a tomada de decisão relacionada, por exemplo, ao preço, relacionada à própria produção, relacionada à organização do negócio, seja uma prestadora de serviços, um hospital, uma clínica, uma indústria. Então, nós vamos entender de que maneira ela está localizada dentro desse contexto, né? De que maneira ela está, né? Quando eu falo, por exemplo, de um monopólio, como que acontece essa estrutura de produção, de formação de preço, de equilíbrio dentro dessa estrutura? Assim como nós estaremos abordando todas as demais. E é muito importante, para que você entenda esse contexto, o que nós vamos aqui utilizar, né? Então, aqui nós partimos de uma análise gráfica, do raciocínio lógico, do conhecimento de mercado, para que nós possamos, então, aí avançar. Mas antes de nós irmos ao nosso caso, que vai permear a nossa aula de hoje, eu quero chamar a câmera de documentos, porque aqui eu trouxe aquele exercício que vocês fizeram na aula atividade e que muitos ficaram ainda em dúvida. Então, conversando com alguns alunos, com alguns tutores, eu achei por bem, né? E até vou aí agradecer, tá? Porque foi uma ideia de vocês trazer o exercício aqui, tá? Então, aqui eu já trouxe a resolução, eu fiz o passo a passo aqui para que vocês pudessem entender. Então, aqui se tratava de uma empresa
que era fabricante de sabonete, certo? Com produtos naturais antialérgicos. Então, a equipe financeira está elaborando o orçamento de custos e receitas dessa empresa para o próximo ano. E ela deseja identificar a lucratividade máxima, ou seja, o que ela pode obter de lucro máximo com as suas operações. Para isso, o Departamento Financeiro da Aroma do Campo estimou as funções de custo total, que você vê aqui. Essa é a função de custo total, tá? Que está aqui, função de custo total. E nós temos logo abaixo a função de receita total, né? Então, deixa eu colocar aqui a caneta para você se localizar. Aqui nós temos, então, a função de receita total, certo? E o que ela pede? O lucro máximo, né? Então, é esse lucro aqui que ela pede. Como que eu acho o lucro máximo? Eu vou achar o lucro máximo quando eu vou subtrair receita total de custo total. Então, o primeiro passo, eu quero achar o lucro máximo, eu preciso fazer essa igualdade aqui, ó, tá? Igualar o meu lucro a esta subtração. Então, o que eu coloquei aqui, ó? Primeiramente, eu usei o meu custo total, certo? Que é a função do custo total, 1.000 que multiplica Q, menos 5 que multiplica Q ao quadrado, menos 5.000 mais 25 que multiplica Q, mais 2,5 que multiplica Q2. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando a receita total menos o custo total. Uma vez que eu já coloquei na fórmula, que é receita total menos custo total, nós vamos começar a resolver. Eu sinalizei aqui de cores diferentes para vocês saberem de onde saiu o resultado, tá? Então, aqui, primeiro eu tirei do parênteses, ó, respeitando o jogo de sinais. Então, aqui eu tenho 1.000 que multiplica Q, eu vou repetir, menos 5 que multiplica Q elevado a 2. Aí, aqui eu vou trabalhar o sinal, olha, menos com mais é menos 5.000, menos com mais é menos 25 que multiplica Q, e menos com mais é menos 2,5 que multiplica Q elevado ao quadrado. Agora, o que eu fiz? Eu uni as variáveis, certo? Então, aqui eu tenho 5.000, que não tem variável, já está aqui, ó, menos 5.000. Peguei tudo que eu tenho a variável Q, que é a minha quantidade. Então, aqui eu tenho 1.000 Q menos 25Q, não é isso? Então, 1.000 menos 25, quanto é? 975 que multiplica Q, ok? Aí, eu fiz o mesmo processo com o Q ao quadrado. O que eu tenho de Q ao quadrado? Eu tenho menos 5Q ao quadrado e tenho menos 2,5Q ao quadrado. Então, quando eu vou unir essas variáveis, quanto que eu tenho? 7,5Q ao quadrado. Quando eu cheguei aqui, o que eu tenho que considerar? Lá no exercício está dizendo assim, ó, sabendo que a quantidade de produção em que o lucro máximo é 33 unidades, calcule o valor do lucro da Aroma do Campo em valores monetários. Então, aqui nós vamos substituir pelo lucro máximo em termos de quantidade. Era 33. Onde tem Q, eu substituo por 33. Então, aqui eu tenho 975 vezes 33 e aqui eu tenho 7,5 vezes 33 elevado a 2, porque aqui é Q2. Então, observe que eu fiz aqui no passo a passo, ó. Menos 5.000, 975 vezes 33 é 32.175. Quando eu elevo 33 a 2, eu tenho 1.089. Agora, eu posso multiplicar. 1.089 por 7,5, quanto eu cheguei? 8.167,50. Agora, como eu só tenho adição, né? Adição e subtração, é só fazer o cálculo, porque eu já eliminei os parênteses. Então, eu tenho 32.175 positivo, menos 5.000, menos 8.167,50, cheguei ao meu lucro máximo de R$ 19.007,50. Ok, pessoal? Então, fica aí para vocês a dica. Depois vocês podem voltar aí na aula, tirar uma foto, tentar fazer novamente, tá?
que eu deixei aqui já, aquele dia no chat, ficou muito confuso, porque eu comecei a mandar parte a parte. Até agradeço, eu não me lembro agora o nome do tutor que mandou, que ele foi substituindo a quantidade. Ele perguntou se não tinha problema, eu falei que não. Mas aqui, o correto é que se faça assim, porque se eu pedir para você resultados parciais, então precisa ser feito nesse passo a passo. Mas, de qualquer jeito, chegaria ao resultado. E eu agradeço porque ele fez rapidinho, de uma forma simplificada, e colocou o resultado para vocês. Tudo bem? Agora vamos voltar então ao nosso contexto da aula e eu quero já colocar o nosso caso de hoje, tá? Então, nós temos aqui o caso da Holding Ride Special. Então, primeiro, o que é uma holding, né? A holding é uma sociedade que tem participação acionária normalmente majoritária de outras empresas, detendo o controle da administração e das políticas da empresa, certo? Isso é uma holding. Então, aqui é o caso da Holding Ride Expansion SA. Então, aqui, né, ela é detentora da maioria das ações da ABC Agrícola e acaba de se tornar dona da maioria das ações de uma empresa brasileira, também no ramo agrícola, chamado de ABC Agrícola, certo? E quem é o gestor dessa empresa, e vocês vão ouvir falar muito nele aí na continuidade, é o senhor Juan, que é o gerente de operações, certo? Então, de acordo com os relatórios financeiros analisados pelo senhor Juan, as fazendas que produzem hortaliças estão alcançando lucro acima do normal, que é o chamado lucro extraordinário. Então, deixa eu explicar para vocês o que é um lucro extraordinário. Lucro normal é aquele que eu espero e obtenho. Por exemplo, vou eu fazer um investimento num CDB. Aí eu faço um investimento num CDB que vai me remunerar ao longo de 6 meses 5%. Então, eu investi 100. Daqui a 6 meses, eu vou até a instituição, resgato 100 mais os 5% de juros. De lucro, né? Juros que o banco pagou para mim, então é o meu lucro. Isso é um lucro normal para mim, porque é um título pré-fixado, eu já esperava o lucro de 5%. Agora, vamos supor que alguma coisa aconteceu na economia, no sistema bancário, e quando eu retornei até a instituição, ao invés do banco me pagar 5%, ele me pagou 10%. Então, os 5% acima do que eu esperava é o chamado lucro extraordinário. Então, não é aquele lucro que se espera, é um lucro adicional. Vamos voltar ao nosso caso. E é isso que nós estamos falando. Os relatórios financeiros que o senhor Juan, que é o gerente de operações, analisou, está dizendo que as fazendas que produzem hortaliças estão alcançando o chamado lucro extraordinário. E essa lucratividade aqui está chamando a atenção de outras propriedades agrícolas que querem entrar nesse mercado, porque olharam e falaram, poxa, mas o ramo de hortaliças está dando tanto retorno assim, lucros extraordinários, vamos migrar para esse mercado. Então, sabendo, né, que esse grupo de hortaliças faz parte de uma estrutura de mercado que você vai conhecer e se chama concorrência perfeita, o senhor Juan tem algumas dúvidas aqui, né? Então, a Hold Ride Expansion aqui, ela também possui a maioria acionária de uma empresa distribuidora de energia elétrica chamada de Distribuidora Força. Então, veja bem, além, né, dessa holding ter ações da ABC Agrícola, ela ainda possui ações da energia elétrica da companhia distribuidora chamada Distribuidora Força, que olha só, sozinha, ou seja, ela é um monopólio, fornece energia elétrica para cerca de 2 milhões de habitantes. Já o senhor Hélio é o gestor da área financeira da Ride Special. Então, o senhor Juan é gestor de operações. O senhor Hélio é gestor da área financeira. E precisa, então, analisar o mercado da distribuidora e força. Então, de acordo com as informações que o seu Hélio aqui ele obteve, apesar da chamada Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, estipular o preço do quilowatt-hora cobrado pela nossa distribuidora Força aqui, a empresa está apresentando lucro bastante atraente também.
O senhor Hélio ficou animado com aqueles resultados que ele conseguiu enxergar, mas ele se mostrou bastante precavido com o futuro, certo? Ele tem uma certa preocupação aqui. Então, o que ele tem de preocupação? Ele precisa saber o seguinte: se esse lucro acima do normal, lembra que é o lucro extraordinário, poderá ser mantido ao longo do tempo, então lá no longo prazo, esse é um lucro extraordinário hoje, né? No tempo presente, mas a ideia é que o seu Hélio está preocupado com o futuro. Então a pergunta dele é: será que esse lucro extraordinário que hoje a empresa está apresentando poderá ser mantido ao longo do tempo? Pois ele pensa em fazer novos investimentos vultuosos na força, que dependerão em parte dos recursos advindos desse lucro. Será que no mercado monopolístico o lucro acima do normal é sustentado ao longo do tempo? Então essa era a pergunta dele: será que esse lucro vai permanecer no longo prazo? Então aqui nós precisamos conhecer como que cada estrutura do mercado lida com essa questão do lucro hoje, né, no curto prazo, e a médio e longo prazo, se permanece o lucro, se existe essa possibilidade ou não de manter o lucro no longo prazo. Nós vamos então começar aqui com a nossa estrutura de mercado em concorrência perfeita. Já quero avisar vocês o seguinte: quando nós falamos em concorrência perfeita, você vai dizer assim, tá? A hora que você começar a conhecer as características, mas isso existe na prática? A estrutura de concorrência perfeita é o que o mercado, a palavra concorrência no sentido literal, você vai ver que não existe. Porque o produto é o mesmo, o preço é o mesmo, existe mobilidade de recursos, existe pleno conhecimento. E aonde é que existe isso no mercado? Sempre vai haver uma diferença ou outra para que até haja aí um ganho de concorrência. Mas seria um padrão que o mercado desejasse, que seria essa estrutura em concorrência perfeita. Não existe negócios que se enquadram 100% em todas as características, mas o tipo de negócio que mais se aproxima são as commodities. Então, por exemplo, essa plantação de hortaliças mais se aproxima de uma estrutura de concorrência perfeita. Acompanhe comigo agora quais são as variáveis, tá? Que determinam essa estrutura de concorrência perfeita aqui. Então, vamos pensar que quando nós falamos de estruturas de mercado, nós estamos falando de modelos que captam aspectos de como os mercados estão organizados. E cada estrutura de mercado, como a concorrência perfeita, ela destaca os aspectos essenciais da interação que existe entre os ofertantes e entre os demandantes, sempre tomando por base o caráter observado nos mercados existentes. E em todas as estruturas clássicas, os agentes econômicos, que são as empresas, as famílias, o governo, as instituições financeiras e o resto do mundo são o quê? Maximizadores de lucro. Então, sob a ótica dos produtores, os mercados têm suas estruturas compostas por 3 variáveis principais, tá? Então, essas variáveis, vocês vão observar que elas existem em todas as estruturas. A diferença está em como são essas variáveis dentro de cada estrutura. Então, nós vamos olhar o número de firmas, empresas produtoras, quantas empresas tem em cada tipo de estrutura de mercado. A diferenciação do produto, se é substituto, se é homogêneo, se é heterogêneo, nós vamos também entender. A existência de barreiras, existe ou não barreiras à entrada de novas empresas no setor, né? Então, nós estaremos também trabalhando por este ângulo. E aí nós vamos aqui para as características da concorrência perfeita. Essas características, elas são específicas da concorrência perfeita, tá? Então, quando eu falo em concorrência perfeita, eu estou falando na disputa entre produtores de bens ou de serviços que contenham as mesmas características,
Com o objetivo do quê? De conquistar a maior parcela de mercado. Então, nós vamos começar com o número de empresas no setor. Olha só, ó. O número é grande. Existe um grande número de compradores e vendedores nesse tipo de estrutura. Mas eu já quero adiantar a vocês que este número, que essas empresas, elas são consideradas como atomizadas. Então, é dito como se elas fossem átomos, são um número muito grande, só que elas são muito pequenas com relação ao tamanho do mercado. Então, por isso que o mercado de concorrência perfeita, ele é caracterizado por ser um mercado atomizado. Muitas empresas, mas bem pequenas. Produto homogêneo. E quando eu falo de produto homogêneo, é homogêneo mesmo em termos de embalagem, em termos de condição física, ou seja, todo tipo de matéria-prima utilizada é a mesma, a mão de obra é a mesma e, portanto, o preço é igual. Então, seria como se eu tivesse 100 empresas que fabricassem um lápis, certo? Um lápis grafite. E todas as 100 empresas vendessem esse lápis por R$1. Nenhum pode influenciar no preço. Por quê? Porque são tão pequenas com relação ao tamanho do mercado que elas não podem influenciar no preço dos produtos. Qual a outra característica? Livre mobilidade de empresas. Não existe barreira, não existe concorrência perfeita. Né? Por exemplo, lá nós vimos no ramo de hortaliças, não é? Estamos considerando que é uma plantação de hortaliças que está indo muito bem, gerando lucro extraordinário e outras empresas querem migrar para esse ramo. O que impediria? Nada. Não existem barreiras. Desde que eles vendam, por exemplo, o alface pelo mesmo valor que as outras 150 empresas ou produtores vendem também. Não pode ter preço diferente, por isso que não existe barreira de entrada. Existe também assimetria, transparência de informações. Então, seria como se as 100 empresas conhecessem o segredo de mercado de cada uma. O que ela utiliza, qual é o custo, qual é a mão de obra, qual é a matéria-prima. Isso é específico da concorrência perfeita, ok? Nós vamos ver agora como que funciona a demanda de mercados ou a demanda em mercados competitivos aqui. Como que funciona essa demanda em mercados competitivos? Então, prestem bem atenção a esse gráfico. O primeiro gráfico, que é o gráfico A, o que ele representa para vocês? O equilíbrio de mercado. Lembra que nós estudamos na aula 2? Quando oferta encontra demanda num determinado ponto, chamado de ponto de equilíbrio, o preço determina o equilíbrio de mercado, né? Então, eu tenho o preço 1, onde existe 100 unidades sendo ofertada e 100 unidades sendo demandada. Essa é o equilíbrio de mercado. Agora, aqui no gráfico B, tá? Então, aqui, né, nós conseguimos ver no gráfico A a oferta de todas as empresas desse mercado e a demanda de todos os consumidores desse mercado. Quando o equilíbrio de uma empresa que compõe esse mercado. Agora, vamos falar do equilíbrio no mercado em concorrência perfeita, que é o equilíbrio da empresa? Então, aqui nós estamos no gráfico B agora, certo? Repare que a curva de demanda da empresa perfeitamente competitiva, ela é uma linha o quê, pessoal? Olha isso, ela é uma linha totalmente horizontal. Olha como que é a curva de demanda de mercado. Ela é decrescente. Na concorrência perfeita, a curva ela é totalmente horizontal, o que representa que ela é perfeitamente elástica. Indica, né, que quando a firma vai copiar o preço de equilíbrio do bem que é estipulado aqui no mercado, né, que é no gráfico A, denota serem empresas que são tomadoras de preços. Agora, por que uma empresa, atuando em concorrência perfeita, deve cobrar o mesmo preço do seu concorrente? Por que não pode ter preço diferente? Por dois motivos. Primeiro, que nós vimos aqui anteriormente, olha lá, o produto é homogêneo, não tem como mudar se o produto é homogêneo. Segundo, porque, olha só, existe simetria de informações. Portanto,
né, uma firma nesse mercado, ela não pode cobrar preços acima do preço de equilíbrio que está aqui, ó. Não pode. Porque se ela fizer, os consumidores já sabem o que está acontecendo, porque existe assimetria de informações. E o que eles vão fazer? Vão adquirir produto de outra firma. Então, vale a pena? Vale a pena essa empresa da firma na concorrência monopolística querer colocar o seu preço acima do preço de equilíbrio de mercado? Não vale a pena. Vamos adiante. Nós temos ainda aqui a questão do nosso lucro extraordinário, tá? Então, observe agora que eu tenho aqui no eixo vertical o preço e no eixo horizontal a quantidade. Tenho a minha curva aqui de demanda, certo? E aqui eu tenho a curva de oferta, certo? Então, são as minhas curvas de oferta aqui. Agora, por que o lucro extraordinário, ele tende a diminuir? Por quê? Por que esse lucro extraordinário? Lembra que quando a curva se desloca para a esquerda, né? O que acontece quando ela se desloca para a direita? Né? Então, quando nós falamos de oferta e de demanda, agora, por que o lucro extraordinário, ele tende a diminuir? Olha o preço caindo aqui de P1 para P2, atingindo outro ponto de equilíbrio aqui. Por que isso acontece? Tá? Então, vamos pensar aqui, falando de exemplos ainda de commodities dentro da concorrência perfeita. Vamos pegar o exemplo de produtores de soja. Se eles tiverem lucro extraordinário e os produtores de milho, né, eles começam a olhar e falam assim, mas espera aí, nós estamos aqui produzindo milho, mas quem produz soja está tendo lucro extraordinário. Então, o que eles fazem? Eles migram, não, vamos deixar de produzir milho e vamos passar agora a produzir soja. A curva de oferta no longo prazo se desloca para a direita, como foi aqui o que aconteceu, e o preço diminui. E quando o preço diminui, o que acontece com o lucro? Também diminui. E sabe por que isso acontece? Porque a concorrência perfeita, esse lucro extraordinário, quando ele começa a chamar muita atenção, ele abre, não tem barreira de entrada. Então, outras empresas começam a migrar. Não, vamos para lá, que lá é que está dando dinheiro. Aí, o que acontece? Aquele lucro que antes era de uma empresa só, agora vai ter que ser diluído. Então, ele vai diminuindo, 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 até acabar. As firmas que compõem um mercado de concorrência perfeita são os price takers, ou tomadores de preço. Precisam copiar o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, precisam estar de olho no preço dos seus concorrentes, a fim de sempre poderem competir com eles e gerir os seus custos, buscando sempre a minimização. Então, por exemplo, um produtor agrícola no ramo de frutas, né? Vamos colocar lá maçã, banana, laranja. Ele sozinho não consegue definir o preço de comércio. Então, o que ele é obrigado? A aceitar o preço imposto pelo mercado. A oferta e a demanda de um produto no mercado em concorrência perfeita, bem como o preço, ele é determinado onde? No mercado. Cada empresa vai aceitar o preço com um preço dado fixo já, sobre o qual ele não pode influir. Então, ele não tem como mudar o preço, ele aceita o preço de mercado e se ele quiser entrar nesse ramo, ele vai ter que engolir o preço praticado. Nós vamos entrar agora numa outra estrutura de mercado, que é o oligopólio, tá? O oligopólio, você vai ver que ele tem as suas características, que são bastante específicas dele, muito diferente da concorrência perfeita, é praticamente uma contraposição. Olha lá. Primeiro, oligopólio, ele vem da palavra oligos, que no grego significa poucos, e polien, que na mesma origem, ou seja, no grego, significa vender. Então, óligos é poucos e polien é vender. Então, isso significa que são poucos vendedores. É uma estrutura de mercado onde há poucos vendedores. A concorrência perfeita há muitos, muitos mesmo, tanto que o mercado é conhecido como atomizado. O oligopólio tem as suas características específicas. Então, o oligopólio, ele pode ser puro ou diferenciado. Ele é puro
quando os oligopolistas oferecem um produto homogêneo, tipo indústria de alumínio, de cobre, de aço. São poucas empresas que trabalham com esses produtos, mas o produto é homogêneo, é igual. Caso os produtos sejam heterogêneos, com características diferentes relacionadas a tamanho, sabor, marca ou peso, teremos um oligopólio diferenciado, que é o caso das indústrias de cigarro, de medicamentos, de automóvel. Note que tanto uma quanto outra, tanto puro ou heterogêneo, trata-se de poucas empresas que dominam o mercado. Então, o produto, quanto ao produto, pode ser homogêneo ou pode ser diferenciado. E existe barreiras à entrada? Na concorrência perfeita não existe. Será que existe no oligopólio? Com certeza, pessoal, é só você aliar. O oligopólio não é um grupo de poucas, mas grandes empresas, então tem que haver barreira, porque se muitas empresas começam a entrar, aí vai deixar de ser oligopólio. Então, embora no oligopólio seja livre a entrada de novas empresas, normalmente aparecem barreiras que favorecem essa concentração de mercado. E essa barreira, normalmente, ela está relacionada, por exemplo, à proteção de patentes, ao controle de insumos estratégicos, às chamadas economias de escalas, entre outros. Então, há barreiras. Nós temos aqui também, não poderíamos deixar de falar, no cartel, Infelizmente, o cartel é uma situação que existe, em algumas situações, ele é um crime, é punido na maior parte das jurisdições. Então, consiste em uma organização formal ou informal, na qual os produtores combinam ações das respectivas empresas oligopolistas para a determinação de preços e níveis de produção, sendo que nem todos os produtores de um determinado setor são integrantes do cartel. Tá? Então, o que é isso? Eles estipulam preço, eles determinam quantidade de produtos a serem oferecidas no mercado. Então, isso caracteriza a existência de um cartel, que, segundo a lei brasileira, olha só, é crime. Certo? Então, existe o CAD, que é o Conselho de Administração de Defesa Econômico, que dissemina a chamada livre concorrência, E o CAD é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça. E ele investiga, o seu objetivo é justamente investigar a formação de cartel. Nossa próxima estrutura de mercado é o monopólio. Olha só, o nome já está dizendo, monopólio. Mono vem de uma, Então, agora nós vamos falar de uma única empresa, um único produto. A palavra monopólio tem origem grega, que significa direito exclusivo de comércio, sendo que mono significa único, enquanto polien significa vender. Então, monopólio significa único vendedor. Então, o monopólio se destaca por ser completamente diferente da concorrência perfeita, pois a estrutura monopolística se caracteriza por haver apenas uma única empresa ofertante. Então, essa configuração de mercado, que é o monopólio, faz com que os consumidores que desejarem, ou melhor, que necessitarem de bens e serviços ofertados pela empresa monopolista, tenha que muitas vezes se submeter aos preços, às quantidades, à qualidade e outras condições que eles estejam, que o próprio monopólio aqui esteja disposto a oferecer, justamente porque ele é único. O monopólio também tem aqui a questão das suas características. Uma delas é o controle de matéria-prima, que são recursos de um monopólio. Por exemplo, nós temos o monopólio de extração de diamantes, que é feita por uma empresa chamada de De Beers, da África do Sul. Ela controla cerca de 80% da extração de diamantes no mundo. E da extração de petróleo também tem a Petrobras. Então, aqui é o controle de matéria-prima.
Temos ainda a questão da regulamentação de propriedade, que são as patentes e os direitos autorais, né, que nós também temos que entender que também é importante quando nós falamos sobre isso, né? E o monopólio natural, que é advindo de economias de escala. Então, tudo isso aqui diz respeito à condição do monopólio. Nós temos ainda aqui que a curva de demanda no monopólio, ela é decrescente e o preço, ele é maior que o custo marginal no ponto de maximização do lucro, onde a receita marginal é igual ao custo marginal. Isso aqui nós vimos na nossa aula de custos, né? Então, aqui é como que acontece a maximização no monopólio. Então, veja comigo, ó, aqui eu tenho o preço, certo? Oscilando de 4 a 10, a quantidade vendida do bem X, que vai de 0 a 6, a receita total, né, ao vender esse produto, né, ao efetuar essa demanda, e a receita marginal, certo? Então, nós temos aqui a receita marginal e o custo marginal que nós vamos ver mais adiante, certo? Então, aqui é importante entender que essa curva de demanda do monopólio ela é decrescente, não é igual da concorrência perfeita, que é uma curva, né, que nós chamamos de perfeitamente elástica, por ela ser uma linha horizontal. Então, no monopólio, o preço ele será maior que o custo, justamente porque é uma única empresa que domina o mercado. Aqui seguem as barreiras de um monopólio. Então, nós temos o controle de matérias-primas, né? Nesse controle aqui, o que acontece? Uma empresa, ela pode deter a concessão para ser a única exploradora de determinada matéria-prima. Foi o que eu falei do exemplo lá que acontece com a extração de diamantes, feito pela empresa De Beers na África do Sul. Sozinha, ela controla 80% de toda a extração de diamantes do mundo. Qual a outra barreira que nós temos? Regulamentação de propriedade, as famosas patentes e direitos autorais. Então, quando uma empresa desenvolve uma inovação, ela poderá proceder o registro dela para ser o único a explorá-la comercialmente, gerando o que nós chamamos de patente. Para termos uma ideia, uma das patentes conhecidas no mundo é a Lego. Todo mundo já ouviu falar, né? Quando no ano de 1958 surgia a Lego System of Play, um sistema intercambiável de montagem e encaixe de blocos, criando inúmeras possibilidades de formas. O sistema foi oficialmente patenteado no dia 28 de janeiro, a 1h58. Também podemos falar sobre o direito autoral, que é a garantia de propriedade intelectual que o criador de uma obra ou produto tem sobre sua criação. E no Brasil, o direito autoral é respaldado pela Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. E temos ainda a questão do monopólio natural advindo de economias de escala. Então, veja bem, ó, um monopólio natural, ele aparece quando uma única empresa oferta uma mercadoria para todo o mercado. Por quê? Porque ela vai conseguir um custo menor do que se a mesma fosse feita por duas ou mais empresas. Dessa forma, ele surge de uma situação em que há enormes economias de escala, onde são necessários grandes investimentos e retornos financeiros que ocorrem lá no longo prazo. Como exemplo, nós podemos citar as distribuidoras de gás natural, a nossa energia elétrica, a nossa água. Todas essas empresas são consideradas como monopólio natural. E quais são as políticas públicas para os monopólios? Então, essas políticas são as políticas conhecidas, tá? Que elas surgem para combater o poder agressivo dos monopólios. Então, tem a lei antitruste, tem as agências reguladoras, por meio das regulamentações, falando, ó, calma aí, até aqui você pode ir, monopolista. Ou se o governo compra o monopólio, ou se ele simplesmente resolve fechar os olhos e dizer, não vou fazer nada.
né? Então, infelizmente, nós sabemos que entre uma ou outra pode haver um extremo ou outro nessas políticas. Vamos aplicar essa primeira parte. De acordo com as informações que o proprietário colheu, lembra lá da nossa distribuidora Força? Apesar da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, a ANEEL, estipular o preço do quilowatt-hora cobrado pela distribuidora Força, a empresa está apresentando um lucro bastante atraente aqui. O proprietário ficou muito animado com os resultados vistos, mas ele se mostrou bastante precavido com o futuro da empresa. Lembra que ele ficou preocupado? Né? Então, ele precisa saber se o lucro poderá ser mantido ao longo do tempo, porque ele pensa em fazer novos investimentos, né, advindos, e esses investimentos vão ser advindos do quê? Desse lucro. Será que no mercado, né, monopolístico, o lucro acima do normal é sustentado ao longo do tempo? Olha lá, ó. Será que nesse mercado monopolístico, então nós estamos falando aqui de um monopólio, porque é uma companhia de energia elétrica, é sustentado ao longo do tempo? Olha lá, essa é a grande pergunta aqui. Como ocorre a obtenção do lucro extraordinário no mercado competitivo? Como identificar que em uma situação de concorrência perfeita, por exemplo, ocorre o ingresso desse tipo de empreendimento no mercado? Olha quantas situações surgem aqui como dúvidas na cabeça do seu Hélio. Então, a holding Ride, aqui já resolvendo a situação, a holding Ride não terá como manter os lucros extraordinários no segmento de hortaliças. E por que não? Lembra-se? Por conta dos seguintes motivos. Trata-se de um mercado atomizado, existem outros fornecedores em grande quantidade, ou seja, não há barreiras. Não há barreiras. E o que vai acontecer? Se esse ramo está mostrando uma grande quantidade de lucro, quem está de fora fala, é claro que eu vou para o ramo de hortaliças. E nessa estrutura existe o quê? Transparência de informações. Os custos e os preços são de fácil informação. O que mais que colabora? Não há barreiras, como eu disse anteriormente. E é importante ressaltar que a conclusão sobre o lucro supranormal ou extraordinário que o senhor Juan, que é o gestor de produção, vai chegar, valeria para qualquer empresa que trabalhasse em um mercado de concorrência perfeita e não só para a empresa ABC Agrícola. Qualquer empresa que tivesse nesse ramo saberia ou já deveria saber que esse lucro extraordinário no longo prazo não vai rolar. Ele vai ser dissolvido, entrarão muitas empresas. O senhor Juan percebe que quando empreendimentos de um setor se destacam por obterem lucros extraordinários, os demais investidores querem entrar nesse mercado. Isso traz uma elevação da oferta do bem, desloca a curva para a direita e reduz o preço. Lembra do nosso gráfico? Coibindo assim as possibilidades de se lograrem lucros extraordinários ao longo do tempo. Caiu o preço, diminuiu o lucro. Isso é real. Vamos ao nosso primeiro momento de interação, em que a Holding Ride detém a maioria das ações da empresa Lácteos agora, que trabalha na produção de leite longa-vida. Essa empresa domina o mercado junto com outras 7 grandes empresas. Então, já sabemos que é um oligopólio, porque são 8 grandes empresas que dominam o mercado. Além de existirem algumas outras produtoras menores, ou seja, a Lácteos trabalha em um mercado oligopolista. E qual é agora aqui, qual é o foco, né? Como que ela pode focar as suas ações estratégicas para tentar ganhar espaço se são apenas 8 empresas que competem? Vamos lá, 2 minutinhos para vocês pensarem qual seria a estratégia da Ride entre 8 concorrentes aqui. 2 minutinhos e nós já resolvemos essa questão. Se vocês tiverem dúvida, enviem no chat.
E aí? Já imaginaram, já descobrindo quais são as estratégias? Vamos verificar. Então, nós temos aqui, né, a empresa domina o mercado junto com outras 7 grandes empresas que são fabricantes de produtos lácteos aqui. E a ideia é qual seria a estratégia. A Ride precisa tomar uma decisão estratégica no tocante ao preço do leite longa-vida, pois ela pretende ampliar o lucro da Lácteos para atender às exigências dos outros acionistas. Por isso, a Ride Special estuda a possibilidade de reduzir o preço do leite para ganhar mais espaço entre o público consumidor. Então, a ideia dela é sair na frente com um preço menor que as outras 7 empresas que também dominam o mercado. Mas será que essa estratégia é a mais adequada para lácteos? Será que a Ride poderia pensar em outra estratégia de preços para o leite de longa vida produzido na lácteos? Olha lá, a holding Ride não deve entrar em uma competição de preço no mercado de leite longa vida, pois na estrutura oligopolista, a competição via preços mais baixos pode trazer o quê? Prejuízos para todos os oligopolistas. Lembra do problema e do perigo do cartel? A Ride deve focar suas ações em estratégias extra-preços, como propagandas, como outras campanhas de marketing, que possam garantir, a partir daí, um crescimento nas vendas. Concorrência monopolística. Agora nós vamos trabalhar outra estrutura. Então, nós identificamos a existência de elementos da concorrência perfeita aqui, identificamos elementos do monopólio, que deixa a concorrência monopolística em uma situação intermediária entre a concorrência perfeita e o monopólio. Tá? Então, a concorrência monopolística é uma estrutura de mercado intermediária que possui características da concorrência perfeita, misturada com as características do monopólio, mas que também não é um oligopólio. Mas que coisa mais, eu diria, mais confusa. Então, vamos definir isso aqui para tirar essa confusão por meio de suas características. Então, quais são as características da concorrência monopolística? Então, veja. Quais são as características que nós temos aqui? Primeiro, transparência de informação. Isso tem na concorrência monopolística? Tem. E essa simetria também tem na concorrência perfeita. Grande número de compradores e vendedores. É assim na concorrência perfeita? É. Né? Agora, o que nós temos que falar aqui? Tá? Vamos começar a diferenciar. Né? Então, aqui é uma característica da concorrência monopolística comparado a uma concorrência perfeita. Tá? Então, isso aqui é uma comparação. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, eu vou sinalizar aqui para vocês não confundirem. Assimetria ou transparência é concorrência perfeita. Grande número de compradores e vendedores é concorrência perfeita. Produtos homogêneos é concorrência perfeita. Livre mobilidade de empresas é concorrência perfeita, certo? Agora, eu quero falar especificamente com você a respeito das características da concorrência monopolística. Tá? Ela tem algumas características que são parecidas, mas não são iguais. Então, primeira característica agora, vou até colocar no quadro branco aqui para vocês, ó. Primeira característica, grande número de empresas. Essas empresas podem ser pequenas, médias ou grandes. Tanto faz. Segundo, os produtos não são homogêneos, são produtos substitutos. Então, produtos substitutos, remédios para dor de cabeça, sabão em pó, produtos de higiene e limpeza se enquadram na concorrência monopolística. O que mais que eu tenho aqui? Não há barreiras, não há
barreiras. Não há nada que impeça uma empresa de entrar nesse setor, porque ela tem um grande número de empresas. Então, olha só, ela tem um grande número de empresas, os produtos por ela ofertados são substitutos e não existem barreiras, tá? Então, é exatamente essas que são as características da concorrência monopolística, para vocês não confundirem com o quadro anterior, tá? Então, ela tem alguns pontos que são parecidos, mas essas são específicas da concorrência monopolística. Próximo passo. É muito comum que as empresas façam uso de estratégias de marketing para conquistar clientes aqui. Uma das estratégias mais utilizadas é a propaganda. Por quê? Porque os produtos são substitutos, né? Então, é 100 produtos que servem para a mesma coisa. Agora, como que uma vai ganhar da outra? Vai ter que entrar o marketing, a propaganda, a conquista do cliente. Um grande questionamento que surge para os gestores da empresa é: quanto gastar com a propaganda, né? Até onde eu posso gastar, que eu posso tirar do meu orçamento? E outra questão trata a respeito da ética. Tem que ter muito cuidado com isso aqui, ó. Olha lá, ó. Basta ter ética. Publicidade infantil pode ser considerada crime. E isso aqui vai tirar empresas do páreo. Entendeu? Então, se eu tenho 100 empresas que oferecem bens substitutos, isso aqui pode tirar a empresa, porque é considerado crime. Então, pode fazer propaganda, pode fazer marketing, pode investir de acordo com o orçamento, mas tem que tomar cuidado com a ética. Nós vamos trabalhar agora, tá? Pela ótica dos fatores de produção, o oligopsônio e o monopsônio. O oligopsônio que vem lá de oligopólio e o monopsônio que vem do monopólio. Então, nós começamos aqui com o oligopsônio. Você já vai entender qual é a diferença do oligopólio. É a situação inversa do oligopólio. Também existe e se chama oligopsônio. A palavra oligos, como vimos, significa poucos. Mas psônio significa comprador. O oligopólio é poucos e o polin significa vendedor. Então, aqui eu tenho pouco comprador. Logo, trata-se de uma situação em que há poucos compradores no mercado. Mas com tanta empresa no mercado, é possível haver poucos compradores? Sim, é possível. Olha o exemplo. Um bom exemplo disso é a indústria automobilística, pois temos pouquíssimas montadoras de automóveis no mundo que são responsáveis por comprarem produtos e serviços feitos por inúmeros fornecedores. Dessa forma, as empresas oligopsonistas conseguem ser as principais clientes dessas várias empresas que orbitam em seu entorno. Então, essas empresas oligopsonistas são as poucas, né? Empresas, são essas montadoras de automóveis que precisam do que os fornecedores vendem. Então, são considerados como empresas oligopsonistas. E o monopsônio? Como exemplo, podemos supor o seguinte, né? Que em uma determinada região, mas eu vou passar porque eu inverti o slide, vou pôr primeiro na teoria. Olha lá. Também chamado de monopsônio, essa estrutura de mercado se caracteriza pelo fato de haver o quê? Um único comprador. O monopólio é um único vendedor. O monopsônio é um único comprador de um determinado bem ou serviço que pode, assim, estipular o preço e a quantidade que deseja comprar, fazendo com que os ofertantes se tornem altamente dependentes da empresa, que é a única compradora. Agora, nós vamos ao exemplo. Podemos supor que em uma determinada região existam vários produtores autônomos de leite, mas todos eles possuem apenas uma única empresa que compra. Só tem uma única empresa compradora. Dessa forma,
o preço que a compradora desejar pagar por litro de leite vai ter que ser aceito, acatado pelos ofertantes, pois eles não possuem outro comprador no mercado. Agora inverteu. Lembra do monopólio? Lá no monopólio, o que nós pensamos, né? Que no monopólio nós estamos lá naquela situação em que só tem uma empresa que vende, muitas vezes nós temos que nos submeter a aceitar o preço que eles estão vendendo. Agora chegou a vez deles. Agora só tem um comprador. Então, para minimizar os possíveis abusos que podem ser cometidos pelos monopolistas ou pelos monopsonistas, como nós chamamos, existem algumas agências reguladoras, que são órgãos do governo que fiscalizam, que controlam esses serviços de interesse público, estipulando, por exemplo, preço máximo que pode ser cobrado pelo quilowatt-hora de uma empresa monopolista, ou distribuidora de energia, ou mesmo pelo metro cúbico da água de uma empresa monopolista que faz essa distribuição. Então, nós já vimos lá que existem os órgãos que são regulamentadores desse processo do monopsônio ou do monopólio. Nós avançamos agora para a parte mais estratégica da nossa aula, que é a chamada teoria dos jogos. E eu já quero apresentar a vocês John Nash, tá? Então, esse camarada aqui, ele ficou famoso, né? Tem até um filme que é o filme Uma Mente Brilhante, onde ele está dentro de um bar, aí começa ali uma situação e ele começa a criar uma estratégia, uma teoria, né? Então, aqui, na ausência de um acordo, então ele começou a pensar porque era uma briga no bar. Lá naquele filme, Uma Mente Brilhante, se vocês já assistiram, quem não assistiu e tiver a oportunidade de assistir, é um filme fantástico. E aí nós podemos trazer o dilema dos prisioneiros, teoria dos jogos, né? Então, aqui nós temos John Forbes Nash, 1928 a 2015. Então, ele traz essa teoria dos jogos. Então, qual que é a estrutura aqui? Nós temos a descrição de um jogo. Quem são os jogadores? É quem está envolvido. Quais são as regras? É quem joga, quando joga, o que ele sabe quando joga, o que ele pode fazer. Temos ainda os resultados que fazem parte dessa teoria. Para cada conjunto de ações possíveis, qual é o resultado do jogo? E temos os chamados payoffs. Quais são as preferências dos jogadores sobre os possíveis resultados do jogo? E temos ainda a chamada estratégia dominante. É uma estratégia que é ótima para um jogador, independentemente das estratégias escolhidas pelos outros jogadores ou pelo outro jogador. Quando cada jogador possui uma estratégia dominante, nós dizemos que a combinação dessas estratégias é um equilíbrio com estratégias dominantes. Uma estratégia é dita como estritamente dominada quando há uma outra estratégia que gera sempre um melhor resultado, independentemente da estratégia escolhida pelo outro jogador. Uma estratégia, ela é dita como fracamente dominada. Pessoal, uma dica aí de prova, tá? Prestem bem atenção a esses termos da teoria dos jogos. O que é uma estratégia dominante? O que é uma estratégia dita como estritamente dominada ou como fracamente dominada? Quando há uma outra estratégia que gere sempre um resultado melhor ou igual, independentemente da estratégia escolhida pelo outro jogador. Isso tudo aqui agora, nós vamos entender como que funciona na prática pelo chamado dilema dos prisioneiros, especificamente a história de Bonnie e Clyde, que você acompanha comigo agora, tá? Então, aqui é um jogo muito estratégia. Há alguns dias atrás eu assisti novamente esse filme. Gente, cada vez que você assiste esse filme, você entende mais a estratégia que eles utilizaram ali.
né? Então é algo fantástico, porque eu começo a entender que toda a teoria dos jogos desenvolvida por John Nash, ela é aplicada nesse filme aí, que é um filme totalmente de estratégia, tá? Então vamos lá. Aqui nós começamos a entender do que se trata. A polícia, primeiro, ela tem provas que possibilitam incriminar os dois, né? Então, possibilita incriminar aqui, né, a Bonnie e o Clyde. A polícia já sabe, mas só que é um crime bem banal, assim, que é o quê? Para eles, né, lá, que é portar armas sem registro. Então, se eles fossem condenados por isso, que é portar armas sem registro, cada um pegaria 1 ano de cadeia. Então, a polícia também suspeita que os dois tenham assaltado um banco. Aí já é um crime grave. Porém, a polícia não tem prova para incriminá-los. Então, numa primeira situação, seria um crime banal, que seria portar arma sem registro. Num segundo momento, e aí eles iam pegar 1 ano de cadeia. Num segundo momento, a polícia já está desconfiada que eles cometeram um crime muito mais grave, que foi assaltar um banco. Só que a polícia não tem prova para incriminar. É aí que vem o dilema dos prisioneiros. Olha só, você pode pegar, e aí ele coloca, né? Vai começando a primeira situação. O que a polícia faz? A polícia interroga cada um deles em salas diferentes. Então, coloca Bonnie numa sala, Clyde na outra e interroga eles de maneira separada. E oferece um acordo para eles, tá? Então, olha só que interessante. Primeiro, você pode pegar 1 ano de cadeia, só que se você, Bonnie, confessar o roubo do banco e implicar o seu cúmplice, nós lhe concederemos liberdade. Seu cúmplice será condenado a quantos anos? 20 anos de cadeia e você será livre. Nesse caso, se os dois confessarem, né, ou seja, Bonnie e Clyde, o crime, não precisaremos do seu testemunho e cada um vai pegar 8 anos de cadeia. Olha só que difícil aqui de tomar essa decisão dessa estratégia. Então, primeiramente, falou para Bonnie, Bonnie, é o seguinte, se você confessar o roubo do banco e implicar seu cúmplice, nós demos a liberdade para você e Clyde será condenado a 20 anos de cadeia. Ok, mas aí caso Clyde confessar o crime, nós nem precisamos do seu testemunho e cada um de vocês vai pegar 8 anos de cadeia. Olha lá no dilema do prisioneiro agora. Então, aqui nós temos a decisão de Clyde e a decisão de Bonnie, né? Estamos aqui num jogo do quê? Num jogo de estratégia. Aí a ideia é assim, ó. Primeiro, a decisão da Bonnie. Ela raciocina assim. Se ele ficar em silêncio, aí ela pensa, ó, se Clyde ficar em silêncio, o melhor para mim será confessar, porque após 1 ano eu vou estar livre. Mas se ele confessar, a melhor estratégia para mim também será confessar. Assim, nós vamos ficar 8 anos presos e não 20, né? E não 20 anos. Então, sem pensar no que Clyde poderia fazer, o melhor para mim, ou seja, a Bonnie pensou, o melhor para mim é confessar. Não é ficar em silêncio, é confessar. Essa era a ideia. E a decisão de Clyde foi o mesmo processo. Eles pensaram da mesma maneira. Olha lá na decisão de Clyde agora. Ele pensa a mesma coisa. Então, quer dizer, se ele confessa, se ele fica em silêncio, né? Se o outro fica em silêncio, melhor para ele é o quê? Confessar, porque ele pega 1 ano. Se ela confessa, a melhor estratégia para ele também é confessar. Então, fica 8 anos ao invés de 20 anos. Então, sem pensar, a melhor decisão é confessar. Então, os dois tomaram a mesma decisão aqui, pensando que ao invés de pegar 20 anos, eles poderiam então pegar 8 anos. Esse é o dilema do prisioneiro. Vocês viram que é um jogo de estratégia. E antes de falarmos da resolução da nossa SP,
uma empresa, ela depende 100% de estratégia, né? Então, o dilema dos prisioneiros, eles vai nos levando a caminhos onde eu estou numa situação que eu não estou vendo uma saída. Então, eu preciso criar uma estratégia. E o mercado é assim. As estruturas de mercado, elas agem nesse sentido o tempo todo, criando estratégias para sobreviver no mercado. A nossa SP2 diz o seguinte, ó. A Hold Ride, que possui a maioria acionária de uma empresa distribuidora de energia elétrica chamada Distribuidora Força, sozinha, ou seja, ela é um monopólio. Fornece energia elétrica para cerca de 2 milhões de habitantes. O senhor Hélio, ele é o gestor da área financeira, como nós vimos. E ele precisa analisar o mercado da distribuidora e força. De acordo com as informações que ele colheu, apesar da ANEEL estipular o preço do quilowatt-hora cobrado pela distribuidora e força, a empresa está apresentando um lucro atraente. O senhor Hélio ficou animado com os resultados vistos, mas se mostrou precavido com o futuro da empresa. Ele precisa saber se o lucro acima do normal poderá ser mantido ao longo do tempo, que é o lucro extraordinário, pois ele pensa em fazer novos investimentos vultuosos na força que dependerão em parte dos recursos advindos desse lucro. Será que no mercado monopolístico o lucro acima do normal é sustentado ao longo do tempo? Então, nós trabalhamos essa questão com estruturas diferentes de mercado. Os lucros extraordinários da distribuidora Força deverão ser preservados ao longo do tempo. Por quê? Porque em estruturas de mercado monopolistas, as novas empresas que poderiam ser atraídas pela alta lucratividade do setor não conseguirão entrar nesse mercado. Por quê? Porque existem barreiras à entrada. É o monopólio natural. Quando nós vimos esse mesmo caso, só que sendo uma empresa em concorrência perfeita ou em concorrência monopolística, não existe barreiras. Então, as empresas conseguem entrar no mercado e aí o lucro é dissolvido. Ao longo do tempo, não tem lucro mais. Mas quando se trata agora de um monopólio, que é um monopólio natural, que é uma distribuidora de energia, então, os lucros deverão ser preservados ao longo do tempo. Não existem aqui, né, nenhuma forma de uma outra empresa entrar, porque todas as barreiras serão impostas. Até porque se entrar mais de uma empresa nesse mercado, deixa de ser monopólio e passa a ser um duopólio. A partir da entrada da terceira empresa, a condição de monopólio deixa de existir e nós já vamos pensar em um oligopólio. E se ao longo do tempo muitas empresas entrarem nesse mercado, então nós vamos chamar de uma empresa em concorrência monopolística. Com isso, não haverá um aumento da oferta de energia elétrica no mercado, pois novas empresas não vão entrar nele, fazendo com que o preço cobrado pela distribuidora Força e que gerou, a princípio, lucros acima do normal, não diminua, garantindo assim novos lucros supranormais ao monopolista. Ou seja, quando se trata de um monopólio, aquele lucro que já era sabido, que já era existente, que era o chamado lucro extraordinário, esse monopólio, se não houver ali um controle governamental, ele terá um lucro ainda maior na sequência do tempo. Vamos agora ao nosso último momento de interação. Se vocês tiverem questões, dúvidas, é o momento de vocês enviarem agora, tá? No chat. Então, aqui é o seguinte. A Hold Ride comprou a maioria das cotas de uma rede de restaurantes self-service Boa Comida Brasileira. O senhor Barbosa trabalha na Ride e ficou responsável por determinar as novas estratégias que seriam implementadas nesses restaurantes.
Após fazer algumas análises, ele decidiu que deveriam ser feitos investimentos em melhora no atendimento ao cliente e anúncios em revistas locais. Segundo o senhor Barbosa, tais ações de marketing melhorariam o movimento nos restaurantes comida brasileira, fazendo, com que os resultados financeiros dessa empresa aumentassem consideravelmente. Sabendo que os restaurantes Boa Comida Brasileira trabalham em uma estrutura de mercado de concorrência monopolística, ou seja, é aquela estrutura em que existem empresas pequenas, médias e grandes que oferecem bens similares, bens substitutos. Será que as ações propostas pelo senhor Barbosa serão bem-sucedidas? Então, ao analisarmos as consequências das ações do senhor Barbosa, nós vamos conseguir entender as características do mercado de concorrência monopolística. Olha a dica para você. 2 minutinhos aí para vocês trabalharem nessa questão e nós já retornamos com a resolução e o encerramento da nossa aula.
É isso aí. Pensou em quais seriam as melhores estratégias do senhor Barbosa? Vamos voltar ao quadro. Nós temos aqui uma participação lá de Belo Horizonte, um abraço a todos de Belo Horizonte, ao Antônio. Ele diz o seguinte, que as ações do senhor Barbosa são ótimas em relação a trabalhar a publicidade, a melhoria no atendimento, ao diferencial em relação aos concorrentes. E é isso mesmo, está correto. Olha só qual seria as ações principais a serem aqui executadas, né? Então, um abraço a todos, a Eliane também que esteve participando e a todos os demais. As ações de marketing são fundamentais para as empresas que atuam em concorrência monopolística, sendo, portanto, uma decisão completamente acertada do senhor Barbosa. E como que isso acontece na prática, né? Então, as empresas, elas podem fazer o quê? Fazem liquidações, elas podem trabalhar com cupons de desconto, com anúncios em jornais, com promoções, tudo aquilo direcionado a atrair novos compradores. Como existem muitos concorrentes nesse mercado, a diferenciação do produto, do atendimento, ações de propaganda são importantes para que uma empresa crie uma identidade e visibilidades diferentes no mercado. Caminhamos agora a entender o que nós trabalhamos ao longo da nossa aula de hoje. E nesta unidade, que é a quarta unidade, nós tratamos de conceitos aplicados às estruturas de mercado, concorrência perfeita, monopólio e monopsônio, oligopólio e oligopsônio, concorrência monopolística e encerramos com a teoria dos jogos, especificamente o dilema dos prisioneiros. No mais, eu quero agradecer aí a presença de todos ao longo das nossas aulas, desejar uma ótima continuidade do curso para vocês, uma excelente avaliação. Logo mais estarei com vocês no chat atividade. Um grande abraço, obrigada pela participação em todas as aulas. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.